Fernando, boa tarde. Boa tarde, Duda. Grande prazer estar aqui, viu? Bom, eu gosto muito de conversar com o Fernando e ele não foge na raia. Quando não está bom, ele fala que não está bom e realmente tem dado grandes entrevistas aqui na TV Prevê. Vamos começar pelo ponto nevrálgico aí, né? 69 médicos faltando no pronto atendimento. É tudo isso mesmo, Fernando? É isso, Duda. Isso veio de um cálculo que nós fizemos. Bom, primeiro um prazer estar aqui, viu, Duda? Sempre uma satisfação enorme a gente vir aqui na TV Prevê. Nós fizemos um cálculo. Se você tiver o pressuposto de uma jornada de 24 horas para cada profissional, nós temos 22 postos de plantão de caráter permanente. Se você somar os plantonistas do Pronto-Socorro Central, do Pronto Atendimento Infantil, do SAMU e das 4 UPAs, isso dá 22 postos de trabalho. Quanto que era isso em 2009, quando nós chegamos na Secretaria? 11 postos. Nós dobramos a quantidade de plantonistas disponíveis. Mas, claro, quando você faz isso, de uma certa maneira também é um tiro no pé, porque aí você precisa de muito mais profissionais. Então, considerando esses 22 postos de trabalho, para a jornada de 24 horas, você precisaria aí de 8 profissionais para cada posto de trabalho. Fazendo essa conta, dá mais ou menos perto de 180 profissionais. E nós temos aí cento e poucos profissionais na rede de urgência e emergência. Então, a gente precisaria, sim, de mais profissionais. Aí as pessoas podem perguntar, mas então como é que vocês fazem, já que vocês têm muito menos do que precisa? Nós cobrimos isto com plantões extras, à custa do esforço dos próprios profissionais, de trabalhar mais. É bem verdade que eles são remunerados por isso, mas há o desprendimento de trabalhar mais. Agora, isto vem trazendo para a gente problemas naqueles períodos que são mais críticos. Então, por exemplo, final de semana, ou então quando você tem feriado prolongado, ou tem datas muito marcantes, como por exemplo Dia das Mães, traz uma dificuldade da gente cobrir todo o tempo estes 22 postos de trabalho. Mas a gente precisaria então desta quantidade adicional de profissionais. Muita gente que passou em concurso desistiu. O salário ainda é ruim, Fernando? Nós tivemos uma melhora no salário do profissional médico, inclusive do ponto de vista de quanto ele vai levar disto para a aposentadoria. Um grande ponto atrativo dos profissionais na prefeitura é a sua possibilidade de aposentadoria. O nosso inicial hoje está perto de R$4.000 para um médico para 20 horas. Está perto disso. Do ponto de vista salarial, é o salário mais ou menos na faixa de que estão as cidades como Bauru. Não é um salário que está muito abaixo disso. Agora, nós disputamos os postos de trabalho médicos com o setor privado, o serviço privado. Então tem as Santas Casas da região que contratam profissionais para dar plantão. E a região paga um pouco melhor que Bauru, né, Fernando? Paga melhor e tem mecanismos de pagar coisas que nós não podemos fazer no setor público. Vou dar um exemplo disso. Sei que há hospitais na região que pagam até um pouco menos do que a gente paga. Mas aí o hospital diz assim para eles, olha, acabou o plantão, recebe em dinheiro na boca do caixa. É uma coisa. Há locais onde o sujeito tem uma regra que é assim. O plantão normalmente é em dupla, 2 profissionais. Quando só vai um, este que foi e que fica lá no plantão, recebe em dobro. Nós não podemos fazer isso no setor público, seria improbidade, não há como remunerar com estas regras. Então nós temos uma desvantagem nesse regramento. E aí a gente disputa então o médico com as Santas Casas da região, com os planos de saúde. Hoje... Então, a oferta, eu acho o seguinte, é o que nós temos que olhar. A oferta de profissionais de plantão disponíveis cresceu muito nos últimos anos. Não só no setor público, em todos os locais. E isto é uma disputa, então, de profissionais que são escassos. A região de Bauru, professor, tem uma peculiaridade. E eu tenho uma hipótese, né, quase que uma tese sobre isso. O fato de Bauru não ter uma faculdade de medicina
levou esta região a ter uma quantidade relativa de médicos menor que outras regiões. Então, a quantidade relativa de médicos em Botucatu é maior que aqui. A quantidade relativa de médicos na região de Campinas é maior que aqui. São José do Rio Preto maior que aqui, Ribeirão maior que aqui. Nós sofremos por não termos uma escola médica. Então, nós estamos concentrando todos os esforços no sentido de que a gente também tenha uma escola médica. Isso não no curtíssimo prazo, mas no médio prazo, pelo menos, acho que vai trazer uma mudança neste cenário, nesta dificuldade que a gente enfrenta. E além disso, eu acho que nós temos que ter modalidades mais criativas de contratar o pessoal. Uma das coisas que a gente está imaginando é conseguir fazer através da Fundação alguma iniciativa nesse sentido de melhorar um pouco essa relação. Você acha que a Fundação Regional, se sair, vai ajudar, Fernando? Eu acho que ela ajuda, eu acho que ela traz possibilidades novas, mais flexíveis do que nós temos hoje, não é? Não vão servir só para Bauru, vão servir para toda a região. Por exemplo, o município de Agudos, que também está junto conosco na Fundação, tem essa necessidade lá de usar a Fundação para essa questão do trabalho médico. Então a gente possivelmente vai fazer dentro da Fundação, professor, uma carreira para médicos socorristas. É uma hipótese que já foi aventada, inclusive a nível da Câmara Municipal, de fazer essa carreira. Eu acredito que a Fundação é o local de se fazer essa carreira para começar a atrair profissionais. Agora, não é algo, eu sempre digo aqui, eu não sou vendedor de ilusões, não é algo que mude de um mês para o outro. Um mês está tudo complicado, no mês seguinte, por causa do advento da Fundação, vai estar tudo maravilhoso. Ao longo do tempo, isto tudo são possibilidades de melhora. Agora, não tem uma mágica que de uma hora para outra a gente resolva tudo. Você é uma pessoa muito prática. Você já conseguiu fazer um juízo do nível e da importância da vinda dos médicos cubanos? Você já conseguiu, assim, no contato que você teve, porque você dá aula numa faculdade de medicina, entendeu? Você já conseguiu, assim, fazer uma avaliação do preparo deles em relação ao preparo de um médico que atua no estado de São Paulo? E a sequência da pergunta seria, não tem jeito de utilizar esses médicos nos prontos-socorros? Perfeito, professora. Eu penso o seguinte, nós já temos uma avaliação em Bauru, se a gente for falar dessa avaliação, ainda é um pouco precoce, porque nós recebemos mais recentemente os médicos. Quantos cubanos tem em Bauru? 12. 12? Tudo 12. Isso já? E eles estão aonde? 5 estão inseridos nos nossos chamados núcleos de saúde, que são as nossas unidades básicas de saúde. Então, lá nos nossos núcleos de saúde, que nós só tínhamos uma forma tradicional de prestar atenção à população, nós com esses médicos que nós chamamos de cooperados, não é? Os cubanos são os médicos cooperados dentro do programa, nós estamos levando saúde da família para toda a rede de saúde hoje, né? Então, eu acho que esse vai ser um movimento bastante bom. Mas nós temos 5 deles inseridos na rede, e 7 deles, que foi o segundo grupo que veio, está começando hoje nas unidades de saúde, né? Então nós temos, tem na unidade do Jardim Europa, no Redentor, em Tibiriçá, na Bela Vista, então estão distribuídos por essas unidades. Mas nós já temos avaliações nacionais da inserção desses profissionais. Esses profissionais já atenderam fizeram 50 milhões de atendimentos no Brasil, o conjunto destes profissionais, em áreas que não tinham médico. Então, isto só já foi uma coisa extremamente importante. E nas regiões que tinham médico, como é o caso de Bauru, que é uma situação um pouco diferente de região do país que não tem médico, eu penso o seguinte, o importante é que eles vão dar uma contribuição na forma de nós fazermos o que nós chamamos de atenção básica. Eles são melhores do que os nossos profissionais na área de atenção básica, do ponto de vista de formação. Como um médico de família, por exemplo. Exatamente. Eles são, como generalistas, eles são melhores do que os nossos profissionais, porque os nossos profissionais têm toda a capacidade. Eles percam muito em especialidades. Alguns deles até são especialistas em algumas áreas, concomitantemente, mas eles não vêm para fazer isso. Mas eles não vêm para fazer isso, essas especialidades, né?
Então, do ponto de vista técnico, eu não tenho nenhum receio desses profissionais que estão aí, porque essa foi uma coisa levantada. Será que os profissionais que estão vindo são capazes, né? Têm capacidade? Eles têm capacidade, Na área de fazer programas de prevenção, de promoção da saúde, eles já chegaram aqui, professor, e começaram a perguntar assim, bom, mas a gente queria saber como é que são os protocolos de vocês, os programas que vocês têm, como é que vocês funcionam em rede. Ou seja, as perguntas que eles nos faziam mostravam que eles estavam na nossa frente já, em relação às coisas que a gente tem hoje. Então, eu acho que eles vão dar uma contribuição. Agora, eu sempre disse uma coisa e vou repetir aqui. Eu sou totalmente favorável ao programa Mais Médicos por várias razões. Claro, porque falta mesmo. Porque falta, inclusive da vinda de profissionais. Agora, professor, não vamos enganar ninguém. É insustentável manter o programa só com a vinda de profissionais de outros locais. Nós temos uma lição de casa para fazer, que é aumentar a quantidade de profissionais que nós formamos e melhorar a qualidade dos profissionais que nós formamos. Para substituir isso, quer dizer, eu vejo esses médicos que vieram de fora como uma fase intermediária. Eu imagino que isso possa durar aí 3 ciclos, cada ciclo tem 3 anos, 3 ciclos, isso vai dar 9, 10 anos. Depois disso, se a gente não tiver feito a lição de casa, eu acho que nós vamos ter uma situação pior do que nós tínhamos. E a nossa cidade ser uma faculdade de medicina, não dá para entender, né, Fernando? Não dá para entender. Qualquer cidade do tamanho de Bauru tem 2. Exatamente. Tem cidade que tem, Rio Preto tem 3, Ribeirão tem 4. É um absurdo. Professor, eu sempre digo o seguinte, algum historiador vai ter que fazer uma análise um dia, acho que é até um bom tema para uma tese de doutorado, alguma coisa assim. Quais foram, o que determinou que Bauru não tivesse uma faculdade de medicina ao longo desse tempo todo? Sempre teve as condições para ter, não é? E até hoje nós não alcançamos isso, que é um desejo de todo mundo. Eu acho que não existe quem seja explicitamente contra a gente ter uma escola médica. E acho que é importantíssimo. Muito da dificuldade que nós temos no nosso sistema de saúde, no funcionamento dele, e eu já disse isso aqui outras vezes, vem da falta de uma escola médica. Tenha dúvida, não é? Tenha dúvida. Vamos ver uma perguntinha, depois nós continuamos aqui. Ó. O Aurélio Braga faz uma pergunta muito boa. Ele pergunta para você, doutor Fernando, em termos práticos, na sua avaliação, o que a saúde estadual poderia aprender com a federal e vice-versa, para melhorar a saúde para todas? Ele fala, o que a estadual pode aprender com a federal e vice-versa, de tal maneira que a coisa melhorasse? Bom, primeiro mandar um abraço para o Aurélio. O Aurélio é uma reserva de inteligência que a gente tem aí. Eu trabalhei com o pai dele com grande satisfação. Mas eu queria dizer o seguinte, é uma pergunta excelente e acho que há pouco para o Estado aprender com o governo federal e há pouco para o município aprender com o governo federal e com o Estado. Lamentavelmente, acho o seguinte, quem sabe mais os problemas que as pessoas têm é o município. O município está perto das pessoas, ele tem condição de olhar cada situação e em cada situação maneiras de resolver o problema. Eu acredito muito na gestão descentralizada. O Brasil é uma república federativa, não vou entrar nessa discussão, é verdade que é uma república federativa imperfeita, mas é uma república federativa e acho que a gente deve cada vez mais dar forças aos municípios, que eles que sabem fazer. E tanto o Estado quanto o governo federal tem que melhorar o seu perfil de financiamento. Tem que colocar recurso para que o município consiga fazer. Porque o município tem claramente muitas das atribuições, mas não tem claramente a grande parte dos recursos. A distribuição do bolo fiscal no Brasil, e o Brasil hoje cobra uma quantidade percentual de impostos, a gente até estava falando antes do programa começar disso, bastante alta, nossa carga tributária é altíssima. Exagero. E muito concentrada no governo federal. Uma parte disso tem que ficar nos municípios, tem que reverter em benefício concreto para o nosso munícipe. E o que vai caber então ao governo federal? Financiar o sistema de saúde, se a regra tributária continuar como hoje, e dar as grandes diretrizes dos programas, as grandes linhas.
O governo estadual também dar diretrizes e talvez até participar do gerenciamento de serviços mais complexos, mas dar as diretrizes e fazer a coordenação do funcionamento do sistema no âmbito de cada estado. Esse é o papel dos governos estaduais. E a operação do sistema tem que caber aos municípios, mas os municípios são de mais recursos. Vou dar alguns dados aqui que mostram isso claramente. Os municípios brasileiros hoje gastam em média 23% do que arrecadam com a área da saúde. Bauru gasta mais que isso, está gastando 25%, 1/4 dos seus recursos. O governo, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, e é do município que cumpre a Constituição, mas gasta o limite constitucional, 12% do orçamento com a área da saúde. E o governo federal não chega a 10% da receita líquida. O que nós queremos é que o governo federal gaste 10% da receita bruta com a área da saúde. Porque saúde custa caro, para fazer as coisas direito, nós vamos ter que gastar recursos. Então, respondendo, Aurélio, acho que há pouco a aprender com os níveis mais elevados dentro do nosso sistema federativo. Acho que nós temos que ouvir mesmo o município que está perto do problema das pessoas e o município operar o sistema, o governo estadual participar da coordenação e financiamento, o governo federal das grandes linhas das políticas de saúde e ajudar a financiar. Acho que esse é o sistema como tem que funcionar. Ô Fernando, eu vi os dados, a vacinação até agora atingiu 1/3 da meta só. No país todo foi isso mesmo. Que absurdo, não? Há uma dificuldade em implementar o sistema de vacinação. Eu não estou com os últimos números daqui, mas eu sei que nós estamos... É mais ou menos 1/3. Eles ampliaram para mais uma semana agora. É o seguinte, nós vamos ampliando aí até atingir a cobertura que tem que ser atingida. Que loucura. E eu acho que é uma coisa mais ou menos surpreendente e deve estar tendo alguma dificuldade nesse processo. Nas outras vezes não foi tanto assim, foi mais rápido de se fazer o processo de vacinação, foi mais rápido. E algumas restrições, por exemplo, pessoas, eu sei que em face até de uma certa dificuldade ou de controle da vacina, começou a se exigir atestado médico para quem tem doença, tudo isso dificulta. A gente antes vacinava o seguinte, o sujeito chegar lá e dizer assim, não, eu tenho uma doença crônica, vacina na hora. Não precisa provar que tem, né? Claro, era a autodeclaração. E até porque não tem contraindicação, né, Fernando? Exatamente. Eu acho que a gente tem que facilitar esses processos, porque a vacina é uma medida barata para resolver um problema de uma dimensão bastante importante. Vamos imaginar que a gente não tivesse a vacina. Pessoas tendo gripe vão custar muito mais recursos para serem tratadas, acompanhadas e tudo mais, do que tudo que a gente gasta com vacinação. O Pedro Valentim faz uma inquisição para você aqui, um inquérito. Diz ele que informações dentro do Ministério da Educação afirmam que Bauru vai ganhar uma faculdade de medicina particular, que deve ser a FIB, e Jaú vai ganhar uma federal de medicina. O senhor tem alguma informação sobre essa possibilidade? Tem informações sobre várias coisas nesse sentido aí. O Pedro, mandar um abraço aqui para o Pedro, também está sempre participando. Veja, o Programa Mais Médicos, uma das coisas que o Programa Mais Médicos tem é a ampliação de vagas nas escolas médicas, né? Formar mais médicos no país. É um dos componentes. Este componente previa que o que for abrir de faculdade privada de agora em diante tinha que participar de um edital, de um processo, para ficar credenciada a abrir a faculdade. O primeiro passo desse edital foram os municípios se candidatarem a ter essa faculdade. O município de Bauru se candidatou e o município de Jaú se candidatou. Ambos foram credenciados preliminarmente, numa seleção preliminar, a participar do processo. Então, nós estamos dentro do processo, vamos receber uma comissão do MEC nas próximas semanas, que vai fazer uma avaliação dos atributos que nós nos comprometemos lá neste projeto. Então, Bauru vai estar credenciada a ter um curso privado. Feito isto, não existe ninguém que esteja escolhido ainda. Feito isto, isso para todos os municípios, o MEC vai abrir um edital
com critérios e exigências para as instituições que estejam interessadas em montar a faculdade de medicina. Então, antes, a próxima fase, a definição final, não, Bauru vai ter. Feito isso, o MEC vai abrir um edital e aí as instituições vão participar disso. Desconheço qualquer iniciativa de escola pública de medicina aqui na nossa região, em qualquer lugar. Até digo isso porque eu faço parte, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos. As iniciativas no interior em relação a escolas públicas do governo federal passam pela coordenação da nossa universidade e eu não tenho nenhuma notícia a respeito disso. Uma coisa que aconteceu foi que eu tenho um irmão, Milton Monte, deputado federal, fez um projeto de lei que pretende criar a Universidade Federal de Bauru e colocou nesse projeto de lei que o primeiro curso a ser aberto seria, em função do Mais Médicos, seria um curso de medicina. Mas este projeto está tramitando ainda na Câmara e mesmo que seja aprovado, não é uma garantia de que isso vai ser cumprido. Nós sabemos que a Câmara Federal, o deputado, quem está no Legislativo, não pode, a rigor, propor coisas desse tipo, por causa é inconstitucional, o governo, o Poder Executivo tem o poder discricionário de fazer ou não fazer, tudo mais. Mas isso aí criaria, então, um fato político positivo no sentido de se ter uma escola de medicina e mais do que isso, na verdade um campus de Universidade Federal aqui na cidade de Bauru. Então o que existe de fatos envolvendo esta questão é isso. Então é verdade, Bauru se inscreveu, nós participamos, fizemos um projeto junto ao MEC, fomos pré-selecionados, vamos passar pela seleção final, isto acontecendo e sendo aprovado, nós teremos a abertura dos editais para escolha das entidades que podem fazer a escola médica. Ao lado disso, nós temos aí várias iniciativas de muita gente que está torcendo para que a gente tenha uma escola pública. E eu vou confessar aqui que eu acho o seguinte, eu gostaria de ter as duas coisas, claro. As duas escolas. Acho que cabe uma escola pública, eu lamento que não tenha havido uma escola estadual, entendo as razões, não há nenhuma crítica nisso, mas lamento que não tenha se aberto uma escola aqui pelas instituições universitárias estaduais. Acredito que seria muito bom ter uma escola pública, seria bom também ter uma escola privada de medicina aqui na nossa cidade. E mais do que isso, há o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em todas as condições que a Secretaria possa dar para ajudar a ter a escola médica, nós vamos fazer. E a pública, antes da privada, ajuda muito a se ter uma privada depois. Exatamente. Né? Ajuda demais. O que é essa greve de vigilantes aí que prestam serviço nas UPAs? Professor, eu acho que foi uma coisa muito localizada, aconteceu na sexta-feira, localizadamente na sexta-feira. No dia seguinte isso já estava normalizado o funcionamento pelas informações que nós coletamos junto à empresa. Eu acho que houve um atraso na questão de pagamento, mas o pagamento já foi acertado. Foi uma greve só de advertência e já está funcionando regularmente. Está tudo normal. Tudo normal. Doutor Fernando, mais alguma coisa? Tudo, é sempre um prazer enorme a gente estar aqui. Infelizmente a saúde tem um monte de coisa para a gente falar, né? A gente gostaria de falar de muitas coisas aqui no programa, mas eu tenho que reconhecer que a TV Prevê tem sido um espaço importante do debate das questões regionais, do debate dos problemas que nós temos aqui na cidade de Bauru e em outras cidades da região. Então, nesse sentido, para mim é sempre uma satisfação estar aqui. Eu até brinquei aqui com o professor, eu fui convidado pelo ministro para ir para Genebra, eu devia estar em Genebra hoje, porque está tendo lá a 67ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde, e eu estava incluído na comitiva do Brasil para participar desse processo, e é uma satisfação para mim não estar lá em Genebra e estar aqui no programa hoje. Acho mais importante eu estar debatendo saúde aqui do que estar lá. É que você é amigo da TV. Bom, tá aí. Eu acho que essa faculdade de medicina, seja pública ou privada, é importante para a cidade. Claro que o pronto atendimento só vai ganhar com isso. Eu que tenho alguns netos que são médicos
ainda são R1, R2, converso com eles e a importância dos atendimentos nos hospitais por estudantes de medicina ajuda muito, né, Fernando? Muito. Ajuda muito. E oxalá vem aí, quem tem cacife vai se habilitar e vai fazer. E quem vai ganhar é a região. Eu acho que, na minha opinião, viu, Pedro, jamais iriam decidir por uma federal de medicina em Jaú, com a estrutura que tem Bauru, de cursos após, de especialidades que tem Bauru, né, Fernando? Serviços, hospitais, a rede que nós temos aqui é privilegiada. Né? E Jaú não tem tanta importância política em termos de deputado federal também. Eles têm uma fundação lá que é a Bauab, que presta um serviço muito importante para a cidade. Mas eu acho Bauru muito mais bem servida do que Jaú. Eu não estou falando isso como bauruense, não. Estou falando realmente como uma pessoa da região. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.